Anteriormente em O Enigma de Alexandre. Pessoal, mais alguma colocação a respeito do que fazer com o santuário e a montanha? Perguntou Alberto. Responderam todos que não. Então Alberto concluiu a sessão, dizendo: Fica, pois, acordado que todos os fazendeiros devem tomar cuidado com seitas religiosas extremistas que usam de recursos ao poder temporal para exercer autoridade civil e alienar a soberania que temos sobre a terra. Qualquer suspeita no tocante a isso ou nova denúncia deve ser trazida a esta casa, a fim de procedermos por ordem no tocante ao que fazer. Que fique registrado nos autos que todos os fazendeiros integrantes deste conselho têm soberania sobre suas terras e que nenhuma outra autoridade territorial insubordinada será reconhecida. Declaro encerrada a sessão. Não esqueçam de assinar a ata, ao sair. Havendo sido encerrada a assembleia, cada um retornou para sua casa. Opala foi com seu pai Anselmo e a Bíblia ficou na casa do povo, como haviam acertado. O Enigma de Alexandre, parte 9. Sucedeu também naquela manhã que, levantando-se Heráclito em Fotópolis, foi conduzido por Jéssica ao arquivo real, em que diversos documentos importantes de toda a história da cidade estavam guardados. Abriu então Jéssica uma gaveta e puxou uma pasta ali de dentro. Em seguida, quando ela a abriu, viu Heráclito que se tratava de documentos antigos, porém não reconheceu o que deveria ser aquilo. Heráclito, aqui estão as cartas de que falei ontem. Helena recebeu todas estas de Alexandre. Através destes escritos, podemos entender muita coisa sobre o passado. Ambos se sentaram nesse momento e começaram a checar todos aqueles papéis. Havendo examinado um pouco, encontrou Heráclito uma das cartas em que Alexandre aconselhava que Helena chamasse Fotópolis, isto é, Cidade da Luz, a cidade que estava fundando. Por que Cidade da Luz? Perguntou Heráclito. Leia o que ele diz na carta. Heráclito continuou lendo e achou a citação de um livro, a qual dizia: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Alexandre se inspirou no livro que estava estudando e na religião que havia conhecido para ordenar muitos dos costumes que adotamos até hoje na nossa cidade. Falou Jéssica. Como assim? Alexandre foi o grande príncipe da montanha, que liderou a revolução do Monte Asiago. É estranho que tivesse outra fé que não aquela pela qual lutou por toda a sua vida. Há algumas coisas que você precisa descobrir sobre a vida de Alexandre. Como assim? Tudo o que aprendi sobre ele está errado? Não sei o que você sabe nem quais são suas fontes. Tudo bem. Continue, por favor. Então vamos começar. Vou contar tudo o que sabemos com base nas cartas. Está pronto? Acho que sim. Alexandre e sua irmã nasceram no Monte Asiago em um povoado bastante humilde. Sabemos também que a família de Alexandre era muito pobre, como ele lembra em diversas passagens de seus escritos. Porém não sabemos de onde veio a família. Sequer temos o nome dos pais de Alexandre. Bem, não é difícil, considerando o contexto em que ele cresceu e a crise moral que dominava o estamento político do Monte Asiago, entender por que ele se engajou na revolução. Alexandre iniciou a revolução. Na verdade, não se sabe quem começou com a ideia. Mas, certamente, Alexandre entrou com a carruagem andando. As ideias dos jovens do Partido Revolucionário pareciam muito atraentes. Ninguém ali estava preocupado com todo o sangue que deveria escorrer pelas ruas para que um novo Estado pudesse surgir. Você também não pode esquecer de quem estava no poder. Claro. Não estou passando pano para ninguém. A censura e a perseguição aos opositores era muito intensa quando o santuário estava com o governo nas mãos. Haviam chegado ao poder com a promessa de curar as chagas igualmente horríveis deixadas pelo despotismo do regime monárquico que os antecedeu. Mas eles acabariam se tornando iguais, se não piores, que o regime anterior. O forte nacionalismo, apego aos valores tradicionais, opressão a grupos minoritários e repressão se fariam a grande marca do santuário durante as décadas de sua supremacia. Alexandre sabia que isso tinha que acabar e se engajou com os revolucionários, querendo construir um reino diferente pela via da violência. A violência era a única linguagem que os idiotas daquele regime iriam entender. Não havia outro caminho. Pois bem. Alexandre falou nas cartas que conquistou a simpatia do partido por conta do afinco com que estava engajado, além do grande empenho e lealdade com que lutava.
Alexandre fala em uma das cartas: eu tinha sangue nos olhos. Só iria parar quando todos eles estivessem mortos. Logo, Alexandre foi eleito presidente do partido. Nesse ponto, eles já se chamavam de Montanha, pois ninguém ali tinha qualquer dúvida de que em breve o Monte Asiago seria deles. Com muita luta e gente morrendo de ambos os lados, a guerra civil se encerraria alguns anos depois com a tomada da capital. Aquilo que era um sonho de liberdade para o povo oprimido estava prestes a virar um desejo cego por vingança e uma insaciável sede por poder, que levaria a montanha a se tornar praticamente a mesma coisa que o santuário era. Todos os símbolos que remetiam ao santuário foram destruídos, partidários daquele regime foram perseguidos, mortos e escravizados. No fim, a coisa apenas se inverteu. Os oprimidos se tornaram opressores assim que saborearam o poder. Ou seja, trocaram 6 por meia dúzia. A grande besteira, porém, foi que muitos do santuário conseguiram escapar. Como assim, Heráclito? Independentemente de quem estivesse no poder, cometendo crimes políticos, é fato que está errado. Nenhum deles estava correto. Bem, vou continuar. Muitos do santuário conseguiram sobreviver no monte, estabelecendo acordos com a nova elite. Mas muitos tiveram que escapar às pressas por amor às suas próprias vidas. Acontece que, como já disse, deixar alguém do santuário viver não era uma opção para Alexandre. Então a perseguição logo ultrapassou as fronteiras, pondo em risco a soberania de outros governos em seus territórios, o que não era calculado pela montanha. Foi com essa fuga, por exemplo, que surgiu o time do povoado de Artemísia, entre outros, que foram fundamentais para que o santuário reconstruísse seu reino do Monte Asiago mais tarde de novo. Porém, alguma coisa estava prestes a mudar. A história de Alexandre agora podia tomar um rumo diferente. E Alexandre escolheu o caminho do amor. A melhor decisão que ele tomou em toda a sua vida. E a irmã de Alexandre? Onde estava durante tudo isso? Helena era meiga. Não se sabe de onde, mas ela via aquela crise política toda e, ao invés de odiar como o irmão, escolheu fugir para um lugar em que pudesse encontrar a paz. Alexandre passou muitos anos sem ver a irmã. Nas cartas, é dito que Helena havia saído do Monte Asiago logo que Alexandre entrou oficialmente para o partido, pois ela não gostava de ver o irmão seguindo esse caminho de violência. Puxa! Todo o heroísmo de Alexandre em querer libertar o país é fascinante. Mas é triste saber como isso o afastou de sua irmã. Que houve, Heráclito? Eu perdi um de meus irmãos, mais novo do que eu, há um bom tempo, por conta de uma doença que ele contraiu e não pôde resistir. Que triste. Sinto muito. Tudo bem. Continue. Alexandre continuou firme e forte no Monte Asiago e fez um grande massacre de pessoas que pensavam diferente do que ele acreditava. Entre esses muitos mártires, havia um pequeno grupo de pessoas perseguidas que pregava a paz. Eles não pegavam em armas, não espancavam, não xingavam, não roubavam, não mentiam e, acima de tudo, jamais negavam a sua fé. Muitos deles sequer se defendiam quando as tropas do governo vinham contra eles. Tinha uma coisa que eles faziam com um ímpeto estrondoso: testemunhar, seja por meio de palavras, seja por meio do que faziam. Alguns dos presos desse grupo eram muitas vezes trazidos ao alto escalão do partido para serem julgados e ali proferiam suas palavras. Havia algo naquelas pessoas que incomodava Alexandre, pois alguns vinham e pregavam coisas como: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e, se alguém te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Para descobrir quem eram eles e de onde vinham, Alexandre começou a investigar. Mandou muita gente para tudo que é lugar e descobriu tudo que pôde sobre aquele grupo. Logo percebeu que, como eram pacíficas, essas pessoas poderiam tranquilamente viver sem representar problemas ao seu governo. A forma de viver desses indivíduos passou a fascinar Alexandre. Perdão, abnegação e alegria mesmo na dificuldade eram coisas que ele não via em qualquer outro lugar. Aos poucos, aquele povo passou a galgar postos e atenuar a dureza daquele governo. Em um belo sábado de manhã, enquanto aqueles cristãos faziam sua reunião, Alexandre mais uma vez compareceu, como em outras vezes. Mas, dessa vez, quando o pregador fez o apelo para aqueles que quisessem entregar a vida a Jesus, Alexandre caminhou até o meio de todos e caiu de joelhos e com lágrimas, e, arrependido de todos os seus pecados, entregou ali, naquele dia, a sua vida àquele que, segundo ele, é o único que merece e sabe governar, de fato, uma nação. Há algo de errado. Eu sirvo há anos a montanha e nunca soube desta história. Calma. Já vamos chegar lá. A conversão de Alexandre simplesmente mudou tudo. O despotismo acabou. Havia liberdade para todos.
Na verdade, para deixar tudo certo, Alexandre procurou o santuário e devolveu a eles o Monte Asiago, bem como tudo que haviam tomado na Revolução. Agora que Alexandre havia mudado, todos os reinos em volta sentiram o poder do amor de Deus e muitos na região entregaram a vida a Jesus. A paz se espalhou e a harmonia começou a reinar por todos os lados. Como parte do acordo de paz, o santuário, quando voltou ao monte, arrefeceu muito sua maneira de agir e a montanha poderia permanecer ali se quisesse. Mas Alexandre e muitos na montanha só queriam saber de levar o evangelho o mais longe possível, mostrando a todas as pessoas o amor sem igual disponível na pessoa de Cristo. Foi nesse momento que Helena ficou sabendo daquela revolução que Cristo fez na vida de seu irmão. E logo eles se encontraram, fizeram as pazes e, depois disso, começaram a trocar muitas cartas. Foi com a influência positiva de Alexandre que Helena construiu essa cidade, aplicando todos os princípios que Alexandre descobriu na palavra de Deus. Também, um lugar de diálogo foi proposto por Alexandre no norte, a Casa do Povo, para que os fazendeiros resolvessem suas diferenças de forma menos violenta. E isso ainda não é tudo. Alexandre copiou uma versão da Bíblia e a guardou no meio da mata debaixo de um pavimento circular, pois sabia que depois de sua partida as pessoas iriam se esquecer de tudo e todos voltariam às suas vaidades e às suas guerras. Se isso tudo for verdade, é bem diferente da história que eu já conhecia. Pode ler as cartas, se quiser. Está tudo aqui. Alexandre serviu a Jesus por todo o restante de sua vida. Em uma das cartas que enviou certa vez para sua irmã, ele disse que muitas pessoas estavam insatisfeitas e demonstraram ingratidão por tudo o que aconteceu, querendo voltar a fazer guerra. Alexandre esperava que os próprios guerreiros da montanha o matassem, porém tinha certeza de que o viver é Cristo e o morrer é ganho, pelo que não tinha medo da morte. Na última carta que Helena recebeu, Alexandre utilizou as palavras do apóstolo Paulo. De sua segunda carta a Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E, assim, Alexandre partiu e, como ele disse, a guerra recomeçou depois de sua morte e as coisas voltaram a ser como eram antes. Os guerreiros da montanha, numa conspiração, podem ter matado Alexandre. E, além disso, fizeram de tudo para apagar essa fase, digamos, linda de sua vida, vendendo uma narrativa tão vazia e insignificante. Heráclito, uma coisa é fato, podem ter tentado apagar parte de sua história, mas o resultado da decisão de Alexandre por Jesus está aí até hoje. Hoje, com certeza, as pessoas são mais ponderadas, mais racionais e mais democráticas do que quando ele nasceu. Consigo ver que Deus existe, pelo milagre que ele fez na vida e através de Alexandre. Você falou de um pavimento circular em meio à mata. Sim. Você sabe onde fica? Nós encontramos esse lugar quando saímos do cenáculo onde estávamos em direção ao sul. O estranho são os vários símbolos escritos que estão naquele círculo de rocha basáltica. Um monte de expressões de tempo. Não entendemos o que é aquilo. Há algo disso nas cartas? Sim. Alexandre falou a Helena que escreveu nesse lugar os períodos proféticos que estão registrados em Daniel e Apocalipse. Segundo a interpretação que Alexandre obteve de um grupo de cristãos sabatistas, nos vários períodos proféticos expressos em dias, um dia profético equivale a um ano literal. Há o período maior que leva até a purificação do santuário de 2.300 tardes e manhãs, o qual se inicia com as 70 semanas. Outro período importante é o de 1.260 dias, também conhecido como 42 meses ou um tempo, 2 tempos e meio tempo, que se refere ao domínio do anticristo, um poder que se coloca no lugar de Cristo, como se fosse o próprio Cristo. Por fim, tem os 1.290 e os 1.335 dias que Alexandre não entendia muito bem o que queriam significar. Porém, segundo ele escreve, o importante não são os períodos em si, mas a pessoa para quem eles apontam, o próprio Cristo. Preciso voltar. Tem muita coisa que precisa ser posta em ordem. Obrigado por tudo. Nessa hora, Heráclito levantou-se para partir. Porém, Jéssica lhe pegou pela mão e segurou-o. Espere, meu novo querido amigo. Eu vou com você. Precisará de ajuda. Continua. Se você gostou desse modelo de conteúdo e gostaria de assistir a continuação dessa história, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E até breve.